Murilo do Corinthians tem proposta do exterior? Fiz essa pergunta para um dirigente corintiano e trago novidades no vídeo de hoje do canal do Nicola, que vai falar também sobre o SPFC Bank. Como é que anda o banco digital do Tricolor depois de 3 meses de lançamento apenas para sócios torcedores? Preciso te atualizar sobre Rodrigo Muniz, ex-atacante do Flamengo e cotado para voltar ao Brasil na metade do ano. Tem as últimas do mercado, a situação de Gabigol constrangedora relacionada a cartões amarelos. Tudo sobre a SAF do Curitiba que está bem próxima de se tornar real. Quero falar ainda sobre o pacotão de reforços do Al Hilal, que inclui Messi e outros 2 jogadores espanhóis bastante importantes. E a dívida do Vasco com Corinthians e São Paulo, enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela o jogaço dessa terça-feira na Champions, nada mais, nada menos do que Real Madrid e Manchester City, jogo de ida na Espanha. Meu palpite para esse jogo? Ambas as equipes marcam, tenho muita dificuldade em prever um vencedor, até por isso minha sugestão vai em ambas as equipes. E você tem palpite para essa partida? Pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito na 1xBet. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem muita coisa legal. A primeira delas, sobre uma audiência que aconteceu entre Fred e Atlético Mineiro nessa segunda-feira, referente àquele processo que o Galo move contra o atacante, cobrança inicial de 10 milhões de reais. Fred ofereceu 15 milhões, além do pagamento dos honorários advocatícios. O Galo disse não, falou que só aceita fechar a partir de 18 milhões e não houve acordo. Quero contar também que Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro, os 3 líderes do Campeonato Brasileiro, têm técnicos portugueses. E o 4º lugar é um outro estrangeiro, o Juan Pablo Vojvoda, argentino do Fortaleza. Para completar ou para acrescentar em cima do giro de notícias, Rafael Bilu, atacante de lado de campo do Cruzeiro, que saiu contundido durante o último fim de semana, teve constatada uma ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo. Sem período de recuperação, é provável que ele perca todo o restante da temporada, vai passar por cirurgia. Bora falar também que Botafogo e Vitória são os únicos clubes da primeira e da segunda divisão que venceram todos os seus jogos. Botafogo com 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos na Série A, mesmo número do Vitória na segunda divisão. Para completar, Crespo, ex-treinador do São Paulo, acaba de conquistar seu 3º título no Al Duhail, lá do Catar. Em apenas 14 meses já são 3 taças levantadas e ele segue com o slogan de nunca ter passado por um clube como técnico sem ter conquistado títulos. Preciso te falar ainda sobre o vice-campeão paulista, o Thiago Carpini, treinador do Água Santa, que já recebeu várias sondagens de times da Série B e da Série C, mas ele tem relutado em aceitar ofertas com a intenção de estudar na Europa durante o 2º semestre. Por falar em técnico, contar que o Pintado foi demitido horas atrás do Juventude, mau início do time gaúcho na Série B, e agora o Juventude procura um treinador. E a saideira do giro de notícias, a Sampdoria, a primeira equipe do campeonato italiano, rebaixada nessa temporada. Nessa segunda-feira o time perdeu para a Udinese e não tem mais chances de escapar da segundona. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que atrasou pagamentos das parcelas a São Paulo e Corinthians pelas compras. Pela ordem de Léo Pelé e Lucas Piton. Léo Pelé, zagueiro do São Paulo, vendido ao Vasco por 16 milhões de reais. O Piton, lateral esquerdo do Corinthians, vendido ao Vasco por 16 milhões e 600 mil. Esse percentual, ou esse valor da venda do Piton se deu apenas por 60% dos direitos econômicos. De acordo com o site Goal, os 2 clubes, tanto o Corinthians quanto o São Paulo, reclamam de atrasos no pagamento do Vasco. É a primeira vez que eu me lembro de notícias envolvendo Vasco e 777 em relação a atrasos. Desde que a 777 assumiu o comando do clube, todos os investimentos haviam sido pagos de forma diária, de forma certa, sem atrasos. É importante contar que tanto a venda do Piton quanto a do Léo Pelé foram feitas de forma parcelada e o Vasco e a 777 têm uma das parcelas atrasadas, de acordo com a apuração do Goal. Bora falar agora sobre um pacotão de reforços do Al Hilal que inclui Lionel Messi como o grande garoto propaganda. Que a negociação entre Messi e Al Hilal é antiga, isso todo mundo já sabe. Na semana passada, inclusive, o Messi esteve na Arábia Saudita para conversar com o time saudita. A proposta para ele é de 400 milhões de euros
por temporada. Trazendo para nossa moeda e dividindo por meses, ele ganharia 183 milhões de reais por mês. De acordo com o programa espanhol El Chiringuito, o Messi já aceitou a proposta e deixará o PSG no fim dessa temporada, no mês de junho, sem custo, fim do contrato, para assinar com o Al Hilal. Já o Fabrizio Romano, jornalista italiano, e a TIC Sports, emissora de TV da Argentina, asseguram que ainda não está fechado entre Messi e Al Hilal. De qualquer forma, o time saudita já vai buscando outros parceiros para o Messi. Tenho contado para vocês que a ideia do Al Hilal é montar um dos principais times do mundo. Busquets, volante da seleção espanhola e do Barcelona, um dos principais líderes do time, tem negociações avançadas para se mudar para a Arábia Saudita, mais especificamente para o Al Hilal. Está em fim de contrato e já teria inclusive avisado ao Xavi sobre sua saída. O segundo jogador que poderia se juntar a Messi e Busquets, o lateral esquerdo Alba. Ele até tem mais um ano de contrato no Barcelona, mas o Al Hilal já sinalizou com a intenção de pagar a multa rescisória para levá-lo em julho. Bora falar agora sobre a SAF do Curitiba, muito bem encaminhada. Informação que o GE trouxe nessa segunda-feira dá conta de que o Curitiba aceitou a proposta da Tricorp, uma empresa brasileira que está adquirindo 90% da SAF do Curitiba por 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esse investimento vai precisar ser feito num período de no máximo 10 anos. São 500 milhões para a reforma do Couto Pereira, que vai ficar cedido à empresa por 50 anos, 450 milhões para reforços e capital de giro, além de 100 milhões para o CT. Esse aporte é imediato em relação ao CT, que passa a ser uma posse da SAF. Bora contar sobre as dívidas. Antes de se tornar uma SAF, Curitiba já havia regularizado todas elas por meio de uma recuperação judicial, alongando o pagamento para 12 anos. Parte das receitas que serão obtidas com a SAF serão destinadas à associação para que a associação cumpra o pagamento dessas dívidas. Importante lembrar também que, por obrigação, a Tricorp tem um valor mínimo para gastar de 120 milhões de reais por ano ou 50% da receita, o que for maior. Para completar, falar um pouquinho sobre a Tricorp. É uma empresa gestora de investimentos com sede em São Paulo. É a primeira empresa brasileira a comprar um clube daqui via SAF. Felipe Lomônaco, Bruno D'Ancona e Danilo Soares são os CEOs, são os donos da empresa. E o Roberto Justus é um dos sócios minoritários. Bora falar agora sobre Gabigol, que é recordista de cartões amarelos no Flamengo. Ele completou 9 cartões, com o último levado durante o fim de semana na derrota por 2-1 para o Atlético Paranaense. O número chama muita atenção. No Campeonato Brasileiro, depois de apenas 4 rodadas, o Gabigol já conseguiu ficar suspenso e vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Goiás. Para sorte rubro-negra, Pedro, que estava machucado, já voltou e deve ficar à disposição de Jorge Sampaoli. Importante destacar que esses 9 cartões amarelos do Gabigol na temporada são todos por indisciplina, por questões disciplinares, por reclamações. Nenhum cartão amarelo se deu por exemplo, uma falta. Ou seja, um comportamento absolutamente inaceitável para alguém que entrou na história do clube, que é artilheiro, que é carismático, que tem o apoio da galera, mas está reclamando demais. Alguém do Flamengo precisa se sentar com o Gabigol e colocar os pratos limpos, os pingos nos is. Fala, Gabigol, chega, você não pode mais tomar amarelo, isso não é aceitável, você está desfalcando demais o clube. Só para completar, é importante lembrar que o Gabigol vive uma fase tecnicamente ruim, tem marcado mais gols em bola parada de pênalti do que de bola rolando, e ele mesmo reconhece essa fase, embora admita que embora afirme que esteja muito bem fisicamente. Bora falar sobre Murilo, informação exclusiva. Murilo é o zagueiro do Corinthians, recém-promovido das categorias de base, havia disputado a Copinha no início da temporada, foi promovido ao time principal e passou a ser titular nos últimos jogos, deixou excelente impressão e é um dos mais elogiados pelo Vanderlei Luxemburgo. Foi só ele aparecer no time de cima que já começaram a pipocar notícias de interesses de clubes de fora, especialmente da Europa, e que ele seria uma negociação certa na metade do ano. O que eu fiz? Fui checar com um dirigente corintiano lá do Parque Ecológico do Tietê, onde o Corinthians treina. E aí, tem alguma coisa de verdade nessa história? Essa pessoa lembrou que no ano passado o Al Ahly dos Emirados Árabes fez uma proposta de $1 milhão. Essa oferta foi feita em setembro e o Corinthians descartou. Eu perguntei, mas e agora? Você tem sondagem, proposta, pintou alguma coisa? E a resposta foi, abre aspas, não tivemos nenhum contato ou sondagem pelo Murilo. Isso é papo de quem quer valorizar o momento do jogador, fecha aspas. Isso não quer dizer que o Murilo não será negociado ou que não possam pintar propostas, mas tudo muito precoce. Ele acabou de se tornar um jogador de destaque. E imagina-se que mais cedo ou mais tarde, especialmente se mantiver esse nível de atuação, consiga chamar a atenção de clubes europeus e possa até ser negociado na metade do ano.
Quero te atualizar também sobre o SPFC Bank, banco digital criado pelo São Paulo na virada do ano e lançado em 3 de fevereiro, não, em 3 de março, né? Abril, maio, 3 de fevereiro, só para ficar direitinho a data. O lançamento, em 3 de fevereiro, se deu apenas para sócios torcedores. E eu fui atrás de mais notícias dentro do São Paulo sobre o andamento desse banco digital, até porque ele tem passado à margem dos noticiários. Foi até um espectador, alguém que estava assistindo a live, que perguntou: e aí, Nicola, como é que anda o SPFC Bank? Ninguém mais fala nada, não tem divulgação nenhuma do São Paulo. Fui buscar informações e o que eu ouvi é que o São Paulo não tem feito a divulgação porque, por enquanto, esse é um produto ainda exclusivo para sócios torcedores, apesar de já estar há 3 meses no mercado. Perguntei por que de não ter sido lançado para todo o torcedor e a resposta foi a seguinte, abre aspas: lançamos para o sócio torcedor para testar o produto, a operação e o software. Em breve será lançado para toda a torcida, fecha aspas. Ainda não há uma data de lançamento, tá? Então não dá para cravar se vai ser em 15 dias, em 1 mês ou 2 meses, mas o São Paulo estima que com a evolução do produto isso esteja mais perto de acontecer. Outra informação importante que eu queria contar para vocês. Desde que foi lançado, nesse período de 3 meses, cerca de 4.000 contas foram abertas por torcedores do São Paulo, exclusivamente de sócios torcedores, e a estimativa é de que quando o produto esteja à disposição de toda a torcida, o São Paulo possa fazer do SPFC Bank uma baita fonte de receita. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Rodrigo Muniz, vocês lembram dele? Jogador formado no Desportivo Brasil, que pintou bem no Flamengo. Antes de ser vendido para o Fulham, ele havia feito 25 jogos, 9 gols e 1 assistência em uma única temporada. Acabou negociado com o Fulham, da Inglaterra, fez um bom início no Fulham. No time inglês, 28 jogos e 5 gols. Acabou perdendo espaço. Fulham foi ao mercado, contratou jogadores importantes e a opção foi de emprestar o Rodrigo Muniz para o Middlesbrough na 2ª divisão. A coisa não está funcionando para ele. São 17 jogos e 2 gols com a camisa do Middlesbrough, mas em 2023 ele entrou em campo uma única vez, por apenas 12 minutos. Em todas as outras partidas, ou foi para o banco ou nem sequer foi relacionado. O empréstimo acaba agora na metade do ano e ele vai ser devolvido para o Fulham, onde dificilmente terá oportunidades. E foi aí que o jornalista Fred Caldeira trouxe a informação de que o Rodrigo Muniz pode voltar ao Brasil em julho e que o primeiro interessado seria o Grêmio. Indicação do Renato Gaúcho, o Grêmio que busca reforços de forma emergencial. Renato tem cornetado os dirigentes do Grêmio, alegando que com esse atual elenco o Grêmio não vai conseguir brigar por títulos ou por boas campanhas. Então, se você torce por um time que precisa de um atacante, um centroavante, um cara rápido, só 22 anos de idade pode estar pintando aí uma boa oportunidade. Ou você não gosta do Rodrigo Muniz? E aí, você curtiu o vídeo? Esquece de se inscrever por aqui, de acionar as notificações, de deixar like, compartilhar e voltar a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!